No vídeo de hoje, você vai conhecer a história secreta do Grupo de Desenvolvimento de Guerra Especial Naval, também conhecido como SEAL Team 6. Depois que mais de 3.000 fuzileiros navais foram mortos na Batalha de Tarawa em novembro de 1943, ficou claro que os militares dos Estados Unidos precisavam de melhor inteligência pré-invasão. Naquele contexto surgem as unidades de demolição de combate naval e equipes de demolição subaquáticas, as famosas UDTs, que se tornariam os precursores dos SEALs de hoje. Após a Segunda Guerra Mundial, no entanto, essas forças de operações especiais foram em grande parte dissolvidas, mas a partir de 1950, com a eclosão da Guerra da Coreia, a Marinha chamou novamente os homens Hans da UDT para a ação e suas operações rapidamente se expandiram. Em 1962, quando o conflito no Vietnã começou a se intensificar, o presidente John Kennedy estabeleceu as duas primeiras equipes SEALs da Marinha fora dos UDTs existentes, fundando oficialmente os SEALs. A sigla SEAL vem de Sea, Air and Land, os três ambientes onde as forças de operações especiais da Marinha são treinadas para operar. No auge do conflito no Vietnã, 8 pelotões SEALs foram posicionados lá em uma base rotativa contínua e cerca de 50 SEALs foram mortos no Vietnã de 1965 a 1972. Se você perdeu o vídeo incrível que nós fizemos contando a história dos SEALs no Vietnã, clique aqui para saber mais. Entre 4 de novembro de 1979 e 20 de janeiro de 1981, por 444 dias, 52 americanos foram mantidos como reféns depois que um grupo de estudantes iranianos assumiu o controle da Embaixada dos Estados Unidos em Teherã, no Irã. A crise foi, sem dúvida, politicamente complicada e as negociações fracassaram. Pouco mais de 5 meses após a detenção dos reféns, um ousado resgate foi lançado. Em 24 de abril de 1980, os militares dos Estados Unidos partiram do USS Nimitz e do USS Coral Sea para lançar uma tentativa de resgate épica chamada de Operação Eagle Claw. Após a morte de 8 militares americanos, um civil iraniano e a destruição de 2 aeronaves, a missão foi um fracasso. Muito parecido com os desembarques sangrentos nas praias da Segunda Guerra Mundial, a Marinha estava empenhada em aprender também e evoluir o seu infortúnio. No final de 1980, após o fracasso humilhante da Operação Eagle Claw, a Marinha pediu ao comandante Richard Marcinko que construísse uma unidade SEAL que pudesse responder rápida e ferozmente às crises terroristas. Marcinko era um veterano experiente, tendo se alistado na Marinha em 1958. Ele serviu 2 vezes no Vietnã, onde comandou um temido pelotão SEAL e ganhou a Estrela de Prata, 4 estrelas de bronze, denotando o heroísmo da sua parte, 2 medalhas de louvor da Marinha e a Cruz de Bravura vietnamita com Estrela de Prata. Ele teria recebido 6 meses para colocar a nova Operação de Contra-Terrorismo em funcionamento, ou todo o projeto seria descartado. As equipes SEAL eram conhecidas por sua inovação, mesmo antes da crise de reféns no Irã, eles haviam começado o treinamento de contra-terrorismo. Todos os 12 pelotões, Costa Oeste, Team 1 e Costa Leste, Team 2, foram engajados, mas a equipe SEAL 2 da Costa Leste deu um passo além, criando o que era conhecido como Mob 6, ou Mobilidade 6, o núcleo a partir do qual a lendária equipe SEAL 6 iria crescer. Marcinko se tornou o primeiro comandante desta nova unidade. Embora na época houvesse apenas 2 equipes SEAL, o Sr. Marcinko escolheu nomear sua nova equipe de SEAL Team 6, em um esforço para confundir os oficiais de inteligência soviética sobre quantas equipes SEAL realmente existiam. 2 grupos de assalto nomeados em homenagem às cores azul e dourado da Marinha formavam o núcleo do grupo. O Esquadrão Azul,
com a bandeira do pirata Jolly Roger como insígnia, logo ganhou a reputação de destemidos, enquanto o Esquadrão Dourado se identificava mais com os Cavaleiros Templários ou Cruzados. E imediatamente os homens desta nova unidade receberam o título de Plank Owners, ou seja, nome dado aos membros originais da tripulação de um navio quando comissionados. Este nome tornou-se tradição e foi levado adiante para ser aplicado a qualquer membro de um comando recém-comissionado. No mundo das operações especiais, os Plank Owners são frequentemente os melhores e os mais brilhantes, e no caso do SEAL Team 6, isso era absoluto. Uma vez que a unidade teria um mandato mundial e teria que continuamente se misturar e trabalhar com as populações locais, Mar-5 precisaria escolher os homens a dedo. Com acesso livre às unidades SEAL, Mar-5 escolheu os melhores e mais brilhantes da comunidade UDT existentes. Aqueles com experiências em combate e habilidades linguísticas ficaram no topo da lista, e outros com enorme potencial ocuparam o lugar. Composta pelos melhores dos melhores, a nova unidade era ilimitada quando se tratava de recursos. Foi dito que o subsídio anual de treinamento para essa nova superunidade secreta era mais do que o concedido a todo o corpo de fuzileiros navais. O curto e exigente trabalho enfatizou as habilidades de tiro em todos os ambientes possíveis. Essa abordagem de atiradores permeou todas as equipes SEAL desde a criação do Team 6. Por uma série de razões, em 1987, o SEAL Team 6 foi dissolvido e uma nova unidade foi erguida sob o título de Naval Special Warfare Development Group, os famosos DEVGRUs. Composto por ex-membros do SEAL Team 6, o DEVGRU transcendeu as bases do Team 6 e consolidou o grupo na comunidade de operações especiais mundiais. Com o fim do Team 6, Mar-5 saiu do comando da unidade após vários anos e ele formou outra unidade antiterrorista, desta vez na CIA, a chamada Red Cell, mas em 1990 ele foi condenado por fraude de contrato militar e cumpriu 15 meses de prisão. No início de 1990 também a Marinha supostamente interveio para renovar o antigo Team 6, atual DEVGRU, tanto na liderança quanto nas operações, transformando-a na força profissional e eficaz que é hoje. Publicamente, o SEAL Team 6 praticamente não existe. Como Dick Couch e William Doyle escreveram no livro de 2014, Navy SEALs Your Untold Story, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos quase nunca reconhece publicamente a existência do DEVGRU, o nome de capa do Team 6. Sua missão oficial é desenvolver novos equipamentos e táticas para a Organização Geral Navy SEAL, que também inclui 9 equipes não classificadas. Não oficialmente, entretanto, o SEAL Team 6 realiza algumas das missões militares mais arriscadas, aquelas consideradas muito perigosas para as tropas convencionais. Desde os ataques terroristas de 11 de setembro, a equipe 6 e o restante dos SEALs da Marinha se viram desempenhando um papel mais ativo do que nunca, desde as regiões remotas e montanhosas do Afeganistão até as cidades devastadas pela guerra como Bagdá. Os SEALs, incluindo a equipe 6, realizam operações clandestinas de alto impacto que seriam impossíveis para as forças convencionais maiores. Eles também realizam reconhecimento no solo e coleta de inteligência antes de ataques planejados por essas forças maiores. Embora tradicionalmente os SEALs estivessem mais associados, pelo menos parcialmente, às missões aquáticas, eles têm a cultura de realizar missões em terra e no ar com tamanha eficiência. 3 operações bem-sucedidas nos últimos anos tiraram os SEALs e a equipe 6 em particular das sombras e as colocaram diretamente nos holofotes globais. Em abril de 2009, piratas somalis capturaram o capitão Richard Phillips do navio mercante Maersk Alabama e o mantiveram como refém dentro de um pequeno barco salva-vidas fechado. O contratorpedeiro americano USS Bainbridge estava rebocando o barco para águas mais calmas no Oceano Índico quando as negociações de resgate foram paralisadas e os 3 atiradores do SEAL Team 6 no navio de guerra atiraram e mataram os 3 piratas que seguravam Phillips. Os detalhes do resgate que chegaram ao noticiário internacional e formaram a base de um grande
grande filme de Hollywood, Captain Phillips foi estrelado por Tom Hanks. Os detalhes desta operação estão contidos nesse espetacular vídeo que nós fizemos sobre este evento. Clique aqui para saber mais sobre ele. Outra ação ocorreu em janeiro de 2012, quando os operadores do Team Six saltaram de paraquedas na Somália para salvar 2 reféns, a enfermeira humanitária americana Jessica Buchanan e seu colega dinamarquês Paul Thisted. E de longe, a operação do time 6 de maior perfil e o ataque operacional especial mais famoso da história militar foi a Operação Lança de Netuno, que terminou no assassinato do mentor da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, em Abbottabad, Paquistão, em maio de 2011. A conclusão épica de uma ação de 10 anos de uma caçada humana dirigida pela Agência Central de Inteligência, CIA, abatida no complexo de Bin Laden, foi realizada por 24 SEALs, acompanhados por um tradutor de Pashto e um cão de combate. Toda a complexidade da operação levou menos 40 minutos para encerrar uma década de história. Temos outro vídeo aqui sobre esta operação também. Como o papel e a importância do SEAL Team 6 expandiram muito desde o 11 de setembro, o perigo também aumentou. Como relatou o New York Times em 2015, mais membros da unidade SEAL Team 6 morreram nos últimos 14 anos do que em toda a sua história anterior. Ataques repetidos, saltos de paraquedas, escaladas mortais e explosões deixaram muitos machucados, física e mentalmente. Hoje, a sede do SEAL Team 6 está localizada no Dam Neck Annex da Oceana Naval Air Station, ao sul de Virginia Beach. O DevGru de hoje é tão seletivo e exclusivo quanto fora no seu início. Somente depois que alguém se torna um SEAL experiente, ele é cogitado para esta unidade. Por esse motivo é comum que os candidatos já estejam na casa dos 30 anos, o que representa um operador mais maduro e prudente. O DevGru apresenta um processo de triagem muito exigente. Somente aqueles que produziram uma excelente reputação para si próprios e estão em ótimas condições físicas podem tentar. Antes da seleção, os candidatos são entrevistados por um conselho muito exigente. Os registros são escaneados e as reputações verificadas. Se for selecionado, o aspirante a operador DevGru passa por um exigente processo de treinamento e seleção denominado Green Team ou Equipe Verde. O treinamento dentro do Green Team é de alto ritmo operacional e extremamente exigente. A Equipe Verde traz consigo uma taxa de desgaste extremamente alta. Os candidatos são constantemente observados e examinados por instrutores DevGru sob extrema pressão. Além do estresse da observação constante, há também a questão da vida e da morte. O trabalho de um SEAL não é exatamente compatível com algo minimamente aceitável e seguro. As demandas da guerra moderna exigem que todas as forças de operações especiais treinem e operem na periferia da existência humana, e a intensidade e o treinamento de alto risco conduzido pela DevGru é em nível máximo. Do BUD/S, o treinamento básico SEAL, ao Green Team, o candidato sofre ferimentos graves e às vezes até a morte. Portanto, somente após um rigoroso processo de seleção e 6 meses de perigoso treinamento e constante observação, alguém que já era um SEAL da Marinha será aceito em um esquadrão operacional do DevGru. Além da Equipe Verde, mais 2 grupos de assalto, o Red Squadron e o Silver Squadron, juntaram-se ao clássico e veterano Blue Squadron e Gold Squadron, para um total de cerca de 300 operadores ao todo. Os membros do Esquadrão Cinzento, conhecido como Vikings, são treinados especificamente para operar barcos de alta velocidade e outros veículos usados pela Equipe 6, enquanto o Esquadrão Negro, que começou como uma unidade de franco-atiradores da Equipe 6, assumiu a liderança na coleta de informações desde os ataques de 11 de setembro. As mulheres, que são excluídas do resto da Equipe 6, podem servir no Esquadrão Negro, que tem cerca de 100 membros estacionados em todo o mundo. E assim, o Team 6, ou DevGru, se destaca como atualmente a melhor equipe especial das forças de elite dos Estados Unidos. Antes de fechar esse vídeo, deixe aqui embaixo nos comentários a sua visão sobre esta e outras equipes e aproveite para se inscrever em nosso canal. Um grande abraço e até a próxima.